Oi, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Gustavo Henrique Costa Pinto, sou estudante do primeiro período do curso de Sistemas para a Internet da Universidade Estadual de Goiás e vou falar com vocês sobre o desenvolvimento de soluções para ambiguidade de nomes de autores em repositórios bibliográficos digitais. Esse artigo foi escrito pelo professor e mestre Natan de Souza Rodrigues, Bartolomeu Spediorin Guzella e também estudante do primeiro período do curso de Sistemas para a Internet da Universidade Estadual de Goiás, e por mim. Pois bem, os repositórios bibliográficos digitais, eles são bases de dados online que reúnem de maneira organizada a produção científica de uma determinada instituição ou área temática. Dentre esses repositórios, nós podemos citar como exemplo o DBLP, o Arnet Miner e o CiteSer. Esses repositórios eles desempenham um papel crucial na disseminação da busca por informações acadêmicas. Entretanto, a crescente quantidade de publicações científicas tem levado ao problema da ambiguidade de nomes de autores, também conhecido como AND, ou Author Name Disambiguation, que ocorre quando diferentes autores têm o mesmo nome, ou seja, são homônimos. Dessa forma, tornou-se necessário o desenvolvimento de ferramentas capazes de fazer essa desambiguação de nome de autores, a fim de proporcionar mais segurança e eficácia nas pesquisas científicas. Na literatura, a gente pode identificar diversas abordagens para a resolução do problema de desambiguação de nome de autores. A gente pode ver técnicas que variam de métodos baseados em heurísticas, métodos mais complexos, que alavancam a inteligência artificial com aprendizado supervisionado ou não supervisionado, e até mesmo soluções multiestratégicas, que são aquelas que fazem a junção de diversas técnicas. Aí, seguindo essas tendências, esse projeto específico, ele foca no estudo, desenvolvimento e aprimoramento de novas técnicas que sejam capazes de realizar com precisão a desambiguação de nome de autores. Na primeira etapa desse projeto, além da extensa pesquisa bibliográfica, foi desenvolvida uma interface gráfica de usuário para melhorar a abordagem existente, com o objetivo de torná-la mais flexível. Então, esse foi o objetivo principal dessa primeira etapa do projeto. A gente entendeu pela necessidade de criação dessa interface justamente porque as ferramentas até então existentes, elas são pouco amigáveis para o usuário, né? Então, criar a interface é uma forma é, de melhorar, de criar uma nova versão para sistemas que fazem a desambiguação de nome de autores. Esse foi o objetivo principal, e aí a gente tem alguns objetivos genéricos, né, gerais, que são desenvolvimento de softwares e ferramentas para a tarefa de END, que é Author Name Disambiguation, em repositórios bibliográficos digitais, a avaliação do desempenho das soluções desenvolvidas em comparação com abordagens já existentes na literatura, a publicação dos resultados em conferências e periódicos relevantes e o auxílio de trabalhos de conclusão de curso relacionados ao tema. Como metodologia, a gente fez o uso da revisão bibliográfica, da revisão literária, visando a identificação de técnicas e abordagens já existentes para o END, né, que é o Author Name Disambiguation. E essa pesquisa ela foi baseada na revisão consolidada de Rodrigues. Uma segunda etapa do projeto, ela envolve o desenvolvimento de abordagens específicas de desambiguação de nomes de autores. Então, aí a gente tem a intenção de fazer uso de técnicas de programação, processamento de linguagem natural, análise de redes, aprendizado de máquina, e também fazendo uso sempre de uma abordagem multi-estratégica, conforme proposto por Rodrigues, com base na integração da interface do usuário que já foi criada agora nessa primeira etapa. Essa figura, ela ilustra o fluxo de trabalho da integração da abordagem multiestratégica com a interface gráfica do usuário. Inicialmente, essa interface gráfica ela vai permitir que o usuário faça uma escolha de como ele vai fazer a pesquisa, qual vai ser o arquivo usado para desambiguação dos nomes. Então, ele pode escolher um arquivo em formato XML ou JSON, ou ele pode optar, inclusive, pela obtenção de um repositório autônomo, como, por exemplo, o DBLP. Então, aqui a gente pode ver na imagem que, em um primeiro momento, a interface gráfica ela vai permitir que o usuário siga dois caminhos diversos. Primeiro, ele pode escolher
fazer o tratamento de dados com base em artigos já pré-existentes em formato XML ou JSON. Se ele fizer isso, ele inclui o arquivo no sistema através da interface gráfica, e aí esse arquivo que vai ter as informações dos autores e coautores já, ele vai ser processado por meio de uma abordagem multiestratégica para desambiguação dos nomes. Uma outra abordagem seria o autor escolher pelo caminho da direita, em que ele opta pela obtenção automática de dados de autores ambíguos. Então, por exemplo, ele opta pela utilização do DBLP, que é um repositório online, e aí é feita, da mesma forma, a desambiguação dos nomes através da abordagem multiestratégica. Depois que tem o processamento desses dados que foram fornecidos pelo usuário, o sistema envia os resultados para um banco de dados. Esse banco de dados vai receber já os nomes dos autores desambiguados, e aí o usuário vai ter acesso a essas informações. Aqui a gente tem um protótipo da tela inicial que foi criada. Vocês podem ver que a tela permite que o usuário escolha a fonte dos dados, e aí ele pode informar qual formato, que se ele escolher é, fazer a inclusão de um arquivo autônomo, ele informa o formato desse arquivo, JSON ou XML, ou ele pode fazer a pesquisa também direto no repositório. É importante falar que essa interface ela foi desenvolvida utilizando a biblioteca Java Swing, e essa biblioteca ela foi escolhida justamente pela compatibilidade com a abordagem multi-estratégica escrita por Rodrigues, que tem como linguagem base a linguagem Java. Até o momento, a gente percebe que o projeto apresentou resultados parciais, já com o desenvolvimento dessa interface de usuário, como um aprimoramento para uma abordagem de desambiguação de nomes de autores já existente na literatura. O fluxo de trabalho dessa solução inicial foi implementado com sucesso, então a gente já tem interface gráfica, o que torna a tarefa de desambiguação mais prática e acessível para o usuário final, que é a finalidade, né, da criação de um sistema para a prestação desse serviço. Esse avanço inicial, ele se mostrou muito promissor como complemento para as abordagens de End já existentes e abre o caminho para uma futura inclusão de novas técnicas. O próximo passo, como já foi dito anteriormente, né, será o desenvolvimento de outras abordagens para a divulgação de nomes de autores, juntamente com a validação e teste desses produtos desenvolvidos. Com isso, a gente espera melhorar a precisão da tarefa de desambiguação, com resultados que poderão ser publicados futuramente em conferências periódicas relacionadas à área. Isso é tudo por hora. Muito obrigado pela atenção. Aqui estão os nossos contatos e desde já nós nos colocamos à disposição para sanar qualquer dúvida. Obrigado.